passado. E hoje, pastor Mauro, nós vamos falar sobre a temperança, Isso que mesmo. também é conhecido, pastor Davi, como domínio próprio. Exatamente. Benção? Pastor Mauro, lê para nós aí o que está em Gálatas 5, capítulo 22. 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei, pastor Davi. Contra essas coisas, não há lei. Nada impede da gente ter esses frutos do Espírito Santo, pastor Davi. É verdade. E o desejo de Deus é que a gente desenvolva isso na nossa vida. A gente sempre fala que um fruto é algo que nasce verde, mas ao longo do com o passar do tempo, ele vai amadurecendo. E a palavra amadurecer significa estar pronto. Deus quer que você esteja pronto com esse fruto na sua vida, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Verdade, pastor Mauro. E esse fruto do Espírito Santo que a gente tá falando é o último, é o nono fruto, né? É a nona característica, né, pastor Davi? Que é o domínio próprio, que também é temperança. Pastor Mauro, nós chegamos ao final dessa série de estudos dissertando sobre os 9 frutos do Espírito. Vale lembrar, pastor Mauro, que em algumas traduções, todos os 9 frutos do Espírito aparecem no versículo 22 de Gálatas. E em outros 2 frutos finais aparecem no versículo 23. Um é o domínio próprio, né, pastor Mauro? Isso Em mesmo. algumas traduções aparece como temperança, pois são termos ou sinônimos, pastor Mauro, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, são iguais, né? São sinônimos. Quer dizer, a temperança ele é conhecido como domínio próprio ou autocontrole. O interessante que nós vemos, né, pastor Davi, que o fruto do Espírito ele começa com o amor, né, que é a base de tudo, e ele fecha com essa temperança. Quer dizer, vai praticamente abranger todos os frutos do Espírito agora. Agora fechou-se, né, um círculo. Né? E nós devemos entender que o cristão, antes de qualquer coisa, ele precisa ter esse autocontrole, precisa ter essa temperança na sua vida, esse domínio próprio, porque não vai adiantar nada. É aquilo que nós falamos sempre: pregamos, ministramos a palavra de Deus, levamos, né, instruímos as pessoas, mas se elas também não se dominarem, né, de nada vai adiantar. E pastor Davi, o que o pastor Mauro falou é muito interessante, né? Tudo começa no amor. A gente vai estudar a palavra de Deus, a Escritura, tudo vai falar relacionado ao amor. Mas a gente vê que o último fruto do Espírito Santo, a última característica é o domínio próprio. Então, quando você tem o amor, você também tem o domínio próprio. É verdade, porque se você tem o domínio próprio, como sinônimo aí, autocontrole, o que vai acontecer? Não vai ser qualquer coisa que vai te tirar do sério e que vai fazer com que você haja de forma desenfreada. Porque a pessoa que age assim, ela acaba ofendendo, machucando, destruindo relacionamentos. E quem ama não vai trabalhar para destruir, vai trabalhar para construir. Até por causa disso, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ele disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se amamos o próximo, nós vamos ter domínio próprio para não tratá-lo de uma forma que nós não gostaríamos de ser tratados. Verdade. Ô, pastor Mauro, falando assim sobre isso, sobre domínio próprio, o que seria mesmo esse domínio próprio? Seria dominar o que, afinal de Domínio contas? próprio é saber se controlar, né? Verdade. Domínio próprio é a gente saber se controlar. O domínio próprio nós podemos abranger em 2 áreas, né? Que seria a área física, mas também a área espiritual. Vamos falar um pouco da área física. O que é a área física? Uma pessoa que come demais, né? Sim. A gula, né? Ela não tem controle sobre isso. Ela tem que ter controle sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam que não conseguem, né? Dominar isso, né? Outra coisa que nós podemos falar, e vamos falar sobre falta de paciência. Né, a pessoa que não tem paciência, ela precisa dominar isso, ela precisa ter um autocontrole disso daí. Pessoas nervosas, né, que a gente sempre está falando aqui, ela precisa dominar isso daí, ela precisa ter autocontrole. E na área espiritual, né, o que podemos dizer na área espiritual? Uma pessoa que não ora, não tem força para orar, né, porque as situações da vida muitas vezes desanimam ela de orar. Então, ela tem que se dominar perante isso, ter força, né, força de vontade, bastante, e orar, né, buscar a presença de Deus mesmo enfrentando as adversidades da vida. Então, no caso, é um fortalecimento que a Isso. pessoa vai tendo, né, pastor Davi? Para ela ter esse domínio próprio. Que o pastor Mauro falou, é muito difícil a pessoa ter esse domínio próprio também, né, pastor Davi? Não é fácil você ter o domínio próprio. Por mais que nós falamos sobre o domínio próprio, mas não é fácil, porque às vezes acontece algo conosco e nós acabamos explodindo ali no momento. Sim, eu acredito que tudo parte, irmão, do seguinte pensamento: a gente precisa analisar a nossa vida e reconhecer que a gente precisa disso. Se nós acharmos que nós já estamos o suficiente bem nessa área,
provavelmente nós vamos acabar falando e agindo de uma maneira que vai ferir profundamente as pessoas. A pessoa que tem consciência que se ela não tiver prudência e vigilância, que é uma das características também de quem tem domínio próprio, ela facilmente vai ferir pessoas. Mas quando você se conscientiza, não, se eu não estiver sempre buscando a Deus para que Ele me dê esse domínio próprio, esse autocontrole, quando ela tem essa consciência, ela se policia muito mais. E aí entra a ação desse fruto, dessa característica do fruto na vida dessa pessoa. Amém. Glória a Deus. Então já dá pra gente